Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Oliveira, sou criador do curso de CorelDRAW Sustentável e nesse vídeo eu queria passar algumas dicas, principalmente para quem está iniciando no mercado no desenvolvimento de artes, de como estar criando ideias para desenvolver qualquer tipo de produto, tanto de mídias impressas quanto de mídias digitais. As dicas que eu vou passar para vocês dentro desse vídeo, ela vai servir para você criar ideias para trabalhar com qualquer tipo de programa, não somente no CorelDRAW, como no Photoshop, no Illustrator e assim por diante. Eu vou deixar aqui para vocês um exemplo de uma arte que foi criada para um rótulo de uma empresa aqui na região. Você percebe que foi utilizado aqui alguns efeitos, deixa eu dar um zoom aqui principalmente no nome da empresa. Eu tenho aqui também vários tipos de criações diferentes onde eu utilizei várias ferramentas. Então a partir de agora eu queria apresentar para vocês não como que isso aqui foi criado, mas como que eu gerei a ideia para desenvolver esse tipo de material. Eu já vi alguns vídeos aí na internet, principalmente no YouTube, mostrando como que cria-se um panfleto ou alguma coisa do tipo. Porém, muitas das vezes que essas pessoas apresentam esse tipo de material, eles já criaram essas mídias anteriormente, já tem uma base de como que foi utilizado cada uma dessas criações, cada uma dessas ferramentas. Uma criação de arte não é nada mais, nada menos do que você ir testando tipos de textos, fundos e também efeitos para que você possa estar desenvolvendo seus tipos de criação. Você deve, principalmente para estar desenvolvendo seus tipos de materiais, conhecer aqui as ferramentas que o programa que você estiver trabalhando vai oferecer para vocês. Não adianta você chegar aqui dentro do CorelDRAW e falar que tem uma fórmula secreta para que você possa desenvolver qualquer tipo de criação. Cada criação ela será criada de uma forma diferente, você vai utilizar ferramentas diferentes e assim por diante. Existem várias ferramentas, principalmente aqui no CorelDRAW, que fazem a mesma função de diversas formas. Então você deve conhecer aí as ferramentas para que você possa, através desse conhecimento, escolher a ferramenta que serve de uma forma mais correta para aquele tipo de desenvolvimento. Isso aí vai reduzir muito o tempo de criação dentro dos seus projetos para que você possa estar aí trabalhando aí de forma profissional. Então essa aqui é a primeira dica que eu deixo para vocês nesse vídeo. Conheça totalmente o programa, funções, ferramentas, existem vários menus com várias possibilidades de você adicionar efeitos e assim por diante dentro das suas criações. Então olha, a arte ela é desenvolvida a partir de testes, não existe aí uma fórmula secreta que eu vou chegar aqui para vocês dentro desse vídeo apresentar que você vai utilizar em todos os tipos de criações que você for desenvolver daqui para frente. Uma segunda dica que eu deixo é que você conheça as ideias que o seu cliente ou aquela pessoa estiver solicitando o seu material tem para aquele determinado projeto. Existem algumas regras que não adianta você chegar e querer inventar. Por exemplo, se você for desenvolver um material para McDonald's, que utiliza as cores vermelhas e também as cores amarelas. Então, se você for desenvolver um material e utilizar cores diferentes, azuis e verdes, por exemplo, provavelmente o seu material será refugado, ou seja, você terá que criar uma nova arte a partir daquele tipo de material. É mesmo assim para todos os tipos de criações. Procure se informar das cores que são utilizadas por aquela marca, por aquela empresa. Pesquise por eles mesmo se você tem a possibilidade de utilizar algumas fotos que eles tenham dos seus próprios produtos. Pesquise sobre também as cores que ele deseja utilizar. Muitas das vezes as pessoas vão chegar para vocês sem ter nenhum tipo de ideia para aquele tipo de criação. Aí você vai criando a partir de perguntas que você vai fazendo para o seu cliente e você vai ter aí uma ideia de mais ou menos o que ele está querendo para aquele determinado tipo de criação. Isso reduz muito o tempo do fechamento e o desenvolvimento final da sua arte, porque evita que você faça várias alterações dentro daquele tipo de material. É importante você saber sobre a questão das fotos que ele deseja que seja utilizado, quais são os tipos de fotos, as cores que ele quer que seja colocado dentro do seu material, logomarca e assim por diante. Como eu disse, é muito importante você trabalhar dentro de um módulo que aquela empresa já trabalhe para que você evite problemas de ficar trocando cores, trocando imagens e assim por diante. Uma terceira dica que eu deixo para vocês
é a questão da noção de espaço. Quando você vai desenvolver uma arte, você não tem nenhuma base para aquele desenvolvimento. Eu costumo fazer da seguinte forma: eu venho aqui, pego todos os textos que o meu cliente deseja que seja colocado dentro daquele material, faço uma digitação, coloco em destaque aqueles textos principais, no caso aqui o nome da empresa, como você consegue visualizar. Coloco aqui, por exemplo, o cachaça, o envelhecida, que foi utilizado neste modelo, como você está visualizando, dando um destaque maior. Depois de ter digitado todo o texto, eu tenho uma noção do espaço que o texto irá ocupar dentro da minha criação. O texto é um material, ou seja, um arquivo que você não vai ter como retirar, que você vai conseguir fazer várias mudanças. Aquilo é essencial dentro da sua criação. A partir disso aqui, eu tenho uma noção de qual que é o espaço que eu vou ter para mim adicionar uma foto, adicionar um fundo ou alguma coisa do tipo. Nesse caso desse rótulo que eu tenho aqui, eu tenho uma mulher sentada segurando um copo, como você consegue visualizar. Este copo com essa mulher, ele já vem em rótulos anteriores dessa empresa, é como se fosse uma marca registrada. Eu considero como uma imagem que não é tão bonita assim, porém é uma coisa que não tem como eu tirar daquela criação. Se às vezes eu adicionasse um outro tipo de desenho, um outro tipo de imagem ou alguma coisa do tipo, eu teria um efeito muito mais bonito dentro dessa minha criação. Porém, isso aqui é uma marca da empresa e não tem como a gente fazer aqui certos tipos de alterações. Você pode às vezes propor para o seu cliente modificações a fim que deixe o seu material um pouco mais diversificado, com mais efeitos e assim por diante. Não adianta você criar, por exemplo, uma arte que merece um Oscar, por exemplo, com vários tipos de efeitos, sendo que às vezes o gosto daquele cliente é um gosto diferente daquilo que você estará adicionando dentro da sua criação. Você deve lembrar que as criações de arte nem sempre serão criadas para o seu gosto, e sim para atender o gosto do seu cliente e o gosto das pessoas que irão receber aquele tipo de material. Tem também a questão da noção das cores. Existem cores que remetem-se ou referem-se a sentimentos. É importante você escolher cores que tenham a ver com aquilo que está sendo colocado dentro da sua criação. A cor vermelha, ela remete ao sentimento de raiva, de amor. O vermelho junto com o amarelo é muito utilizado para gerar um sentimento de fome. Você vai perceber que muitas das vezes, quando você for visualizar panfletos, por exemplo, de um açougue, você vai perceber que é utilizado muito a cor vermelha e a cor branca, ou seja, aquilo tem uma ligação direta naquilo que estará sendo apresentado dentro do seu material. Existem vários posts, várias coisas que você vai encontrar aí na internet falando sobre a questão das cores. É importante você conhecer o que aquela cor simboliza dentro de um certo tipo de material. Existem várias cores que vão simbolizar respeito, cores que vão simbolizar, como eu já tinha citado, a questão do sentimento de fome, atraindo a atenção daquela pessoa para que possa ler o que estiver escrito dentro daquele material. Não adianta você criar um panfleto, você criar aí uma mídia para divulgação na internet, sem que as pessoas leiam aquilo que estará sendo divulgado dentro daquele tipo de material. Tudo é pensado para que ele seja atraente para a visão daquela pessoa, para que ela possa estar lendo, para que ela tenha aí uma noção correta daquilo que estará sendo representado dentro da sua arte. Uma outra coisa também que deve ser observado com muita atenção é a questão das imagens que serão utilizadas dentro das suas criações. Muitas das vezes as imagens é o ponto de partida para que a pessoa possa se interessar dentro daquele material. Você deve escolher imagens que tenham a ver com aquilo que estará sendo divulgado dentro das suas criações, para que a pessoa, através da visualização da imagem, tenha aí uma curiosidade para que possa prender a sua atenção dentro daquela leitura do texto. As imagens, ela representa muito em relação àquilo que estará sendo apresentado dentro da criação. Eu vou deixar aqui dentro do meu navegador uma exibição para que você possa entender um pouco mais também sobre a questão das imagens. Existem imagens que você deve tomar muito cuidado na questão da utilização. Todas as imagens, principalmente retiradas aqui do Google, elas possuem direitos autorais.
Você deve tomar muito cuidado na questão da escolha dessas imagens para que você não tenha problemas com a questão desses direitos, principalmente imagens de pessoas famosas que você irá divulgar, por exemplo, em uma mídia impressa ou uma mídia digital. Você deve tomar muito cuidado com isso. Logomarcas de empresas e assim por diante dentro daquilo que você estará citando. Sempre que você estiver fazendo um bem para aquele determinado produto ou aquela determinada pessoa, muitas das vezes você poderá sim estar utilizando. Existem formas de você pedir autorização para que você possa utilizar esse tipo de arquivo, para que você não tenha problemas posteriormente a isso. Mas você deve tomar muito cuidado, porque se você utiliza, por exemplo, uma imagem de uma pessoa sem ter autorização, ela tem todo o direito de pedir a remoção daquela mídia que está em circulação, podendo te gerar aí problemas, inclusive com a questão jurídica, onde você poderá responder processos por uso indevido de imagens de pessoas. Existem formas de você pesquisar aqui dentro do Google que faz uma filtragem dentro das imagens que você estiver procurando para suas criações. Como você consegue visualizar, eu digitei carros, onde eu tenho aqui a exibição de vários modelos de carros diferentes. Você deve utilizar palavras-chave para que você possa estar encontrando aquilo que você deseja. Por exemplo, carros, se você estiver procurando aqui um modelo mais popular, você vai digitar carros populares e assim por diante, até que você encontre aquilo que você está procurando. Existe também a questão da resolução. Todas as vezes que você apontar o ponteiro do mouse sobre uma imagem, você vai conseguir ver aqui na parte de baixo a resolução daquela imagem e também o site de onde que aquela imagem está vindo. Como você consegue visualizar, olha, eu tenho várias imagens diferentes, algumas com a resolução maior e algumas com resolução menor. Isso aí vai depender do tipo de criação que você estiver utilizando. Se você for trabalhar, por exemplo, com cartão de visitas, muito pouco provável que você vai ter problemas com a questão da resolução da sua imagem. Por quê? Você vai utilizar esse material em uma mídia que será impressa em um tamanho muito pequeno. Mas se você for utilizar uma imagem em outdoor, por exemplo, que vai expandir muito essa imagem, você provavelmente vai ter problemas na questão da qualidade desse material. Sempre que você pegar uma imagem, você vai pegar, vai copiar essa imagem. Neste caso aqui eu tenho um PNG, então eu tenho que salvar essa imagem. Aguarde só um minutinho aqui que ela vai carregar aqui na minha área de trabalho. Vamos arrastá-lo aqui para dentro do Corel. Então eu tenho esse carro aqui, como você consegue visualizar, com o fundo removido. Todas as imagens, elas são formadas por pequenos quadrículos que são chamados de pixels. Esses quadrículos, eles são criados de diversas tonalidades diferentes que formam a visualização de qualquer tipo de material que você vai receber aí dentro da sua casa. Quando você aumenta ou diminui muito o tamanho dessa imagem, esses pixels também são aumentados ou diminuídos. Se eu aproximar o zoom dessa imagem, você vai perceber que eu tenho aqui vários quadrículos, como eu tinha dito, de diversas cores diferentes que formam esse tipo de material. Quando você for utilizar uma imagem para representar uma arte em um tamanho um pouco maior, se você for expandir muito esse tipo de material, você deve utilizar imagens com resolução maior. Se você for trabalhar com cartão de visitas ou alguma coisa do tipo, muito raramente você vai ter problemas com a resolução dessas imagens. Existem sites que oferecem aí imagens dentro da internet de forma paga ou gratuita. Dependendo do tipo de criação que você for fazer, dependendo da exibição desse material, você vai sempre informar o seu cliente que existe essa forma de utilizar uma mídia de forma correta para que você não tenha problemas com a questão dos direitos autorais, que pode às vezes não somente atingir o seu cliente, mas também você que estará desenvolvendo os seus projetos. Então, só para relembrar, na questão da criação, para que você possa ter um ponto de partida, a primeira coisa que você deve conhecer dentro de uma criação de arte é as ferramentas que o programa disponibiliza, como eu tinha dito. Procure se informar sobre tudo que o seu cliente tem de ideias para aquele determinado tipo de criação.
Você deve saber também a questão da noção de espaço. Digite os seus textos, veja o espaço que vai sobrar, para que você possa, a partir daí, colocar os fundos. Eu vejo muita gente criando artes, iniciando pela questão da criação do fundo, adicionando efeitos, imagens e assim por diante. E depois eles têm que modificar praticamente tudo, pelo fato do espaço que você deixou ou separou para um texto não ser um espaço que caiba aquela quantidade de texto e assim por diante. Procure sempre criar as suas artes, mantendo um padrão de cores que tem referência àquele tipo de criação, e as imagens, como eu tinha dito, escolha sempre imagens que representam realmente aquilo que estará sendo colocado dentro das suas artes, junto com os textos e assim por diante. A imagem é 50% da atração da atenção daquela pessoa que estará recebendo esse tipo de material. Se você quer conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento de artes e sobre outros vários assuntos, acesse o nosso site, que é www.cursodecoreldraw.com. Eu vou deixar também o link logo abaixo para que você possa às vezes tirar dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o nosso curso, onde são apresentadas diversas formas para que você possa estar desenvolvendo projetos profissionais através do CorelDRAW. Nele a gente apresenta toda a ferramenta desde a instalação ao fechamento final dos arquivos. Eu apresento também 2 super bônus diferentes de tudo que você irá receber em qualquer tipo de curso, onde eu vou apresentar formas reais de você gerar uma renda através do CorelDRAW. Eu sou proprietário de uma gráfica também no interior de Minas Gerais, onde eu já tenho uma experiência de mais de 10 anos nesse tipo de ramo. Vou apresentar aí formas de você estar tendo uma renda bem interessante mesmo, para que você possa estar ingressando neste mercado, tendo aí uma forma de sustento tanto parcial aí da sua família, quanto integral como é a minha. E apresento também um bônus de alguns pacotes de imagens, sem a questão dos direitos autorais. Você poderá utilizar em qualquer tipo de criação sem problemas com esse tipo de material. Vou apresentar também, dentro desse bônus, um pacote com mais de 1000 vetores, onde o aluno terá acesso a 1000 vetores que são panfletos que poderão ser totalmente editáveis, sendo transformados em qualquer tipo de criação, como cartões, cartazes, folders e assim por diante. E além disso, um pacote de mais de 10.000 fontes para que você possa criar aí as suas artes profissionalmente. As fontes, para quem não sabe, seriam as formas que os textos são digitados dentro do seu CorelDRAW em uma determinada criação. As fontes, elas são utilizadas para que você possa estar modificando a forma que o seu texto é representado dentro de uma criação de arte. Então é isso aí. Se você ficar mais interessado, procure se informar mais através do nosso site, onde tem também um campo de perguntas, onde eu posso tirar aí as suas dúvidas sem problema nenhum. Eu vou ficando por aqui. O que eu queria passar para vocês era isso. Muito obrigado. Até a próxima.